tarde, mais uma vez. Estou assim um pouco rouca, mas como a água de coco está aqui fluidificada, né, vai dar para eu ir falando. Então o título das nossas reflexões, como foi já falado aqui, convivência no lar, ponto de convergência do passado. Como nós somos espíritas, quando a gente está se referindo ao passado, estamos nos referindo tanto a esse passado de agora, como ao passado de nossas existências anteriores, porque nós somos espíritos milenares. Nenhum de nós que estamos aqui, ou que estamos encarnados neste planeta, nós estamos na nossa primeira encarnação. Nós somos espíritos que já têm várias e várias encarnações. O que nos difere dos outros é que tem uns que talvez tenham mais encarnações do que eu, do que Nevinha, do que Elizabeth. Tem outros que têm menos. E isso é o que diferencia dos outros na questão para nós espíritas que acreditamos na reencarnação. Se a gente vem para a ciência acadêmica, ela vai justificar essas diferenças pelas questões, a gente usa um termo muito em psicologia, das ideias inatas. A pessoa vem com aquilo, já vem com aquela tendência, já vem com aquele talento. E aí a gente questiona um pouco assim, quando a gente começa, eu venho do interior, a gente faz assim, quando eu começo a matutar, né? Aí a gente fica, mas como é que Deus escolheu fulano para ter mais um talento e eu não? Qual é o critério que Deus iria usar para que uma criança nasça com um problema e outro não? Que critério? Porque se Deus é justo e é bom, ele tem que ter um critério para escolher para que alguém nasça, como a gente chama, sadio e outro não. E aí nós vamos, na nossa convivência no lar, a gente vai dizer que é a família, esse primeiro núcleo, que recebe esses espíritos. A sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade, os grupos sociais, ele hoje já aceita a família que tempos atrás, lá depois da Idade Média, por aquele período ainda século XVIII, século XIX, só era considerado família aquele casal que tinham filhos consanguíneos, que ela tinha sido gerado por aqueles pais. Por isso que nós vamos entender, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, quando Sara dá a escrava dela, Agar, a Abraão, porque ela não tinha filho e tinha a questão da descendência. Então ela oferece, aí é quando a escrava dela gera Isaac e tempos depois ela gera Ismael é a escrava, né, Agar, e ela, Isaac, que depois se dá o nome de, no caso é Jacó, já o filho de Isaac recebe o nome de Ismael. Passado o tempo, quem tinha um casal que não tinha filhos, mesmo que adotasse, não era caracterizado família. Se eles não tivessem filho, então, hoje a sociologia, ela já aceita como família qualquer grupo com laços afetivos que tem uma finalidade. Então, de repente, aqui nós podemos dizer que somos uma família espírita. Já é aceito. Essa configuração, ela já está mais adequada com o que está no Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que a verdadeira família não é a família consanguínea, mas é a família contraída pelos laços de afinidade, que é quando nós desencarnamos, que achamos que só vamos encontrar aqueles familiares consanguíneos. E a nossa surpresa é que quando desencarnamos,
vamos ter uma família bem mais numerosa, porque vamos reencontrar espíritos que em outros momentos nós tivemos grandes afinidades, que muitas vezes esses espíritos que hoje estão nas nossas famílias consanguíneas, nós não temos tantas afinidades. E aí a gente entende aquilo que o Cristo nos dizia quando Maria estava lá na cruz, que ele diz: quem é meu pai, quem é a minha mãe, quem é meus irmãos? Não é que ele não considerasse, ele considerava Maria tanto como a sua mãe, que ele deixa João responsável por Maria, porque naquela época, quando uma mulher ficava viúva e não tinha um filho varão para tomar conta, ela só tinha duas alternativas: ou a prostituição ou a mendigância na rua. Então, quando ele pede a João que receba Maria, é a preocupação de um filho com a mãe. Nesse ensinamento de quem é meus irmãos, ele já se referia a essa família universal que todos nós um dia iremos reconhecer. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Emmanuel, ele nos diz que a instituição familiar é a instituição mais importante no planeta Terra. O que é uma instituição? Instituição é qualquer organização que tem uma finalidade. A gente tem, de repente, né, o INSS, Instituto Nacional da Previdência, responsáveis. Não sabe se vamos nos aposentar, né? A gente que ainda está no meio do caminho, mas é um instituto responsável por isso. INCRA, Instituto Nacional de Reforma. Então, ele tem uma finalidade. Quando ele nos traz a família como essa instituição tão fundamental na sociedade, ele está nos dizendo que essa família, esse grupo social, que tem uma finalidade, porque toda instituição, para existir aqui, o núcleo, ele tem uma finalidade. Finalidade de acolher, de fazer a caridade, a finalidade de esclarecer ao Evangelho de Jesus, é essa a finalidade. Então, toda instituição tem que ter. A finalidade da família seria receber, acolher esses espíritos que estão chegando no planeta para dar as suas primeiras orientações. Por quê? Quando o espírito ele vai encarnar, ele vai regredindo para chegar àquela condição. O nosso perispírito regride para receber um novo corpo físico. Porque cada vez que nós reencarnamos, nós recebemos um corpo físico. E esse espírito, ele regride o seu perispírito, perde momentaneamente as lembranças, porque ele entra como se fosse num adormecimento. E quando ele encarna, essa mãe vai ser o primeiro cartão de visita desse filho. É mais ou menos assim. Eu não conheço uma cidade e vou para ela. Quando, vamos dizer, eu vou para o Rio. Quando eu chego no Rio, não é que eu perdi os meus conhecimentos, mas eu fico um pouco desorientada, porque eu estou acostumada, eu conheço aqui. Lá eu vou precisar me orientar, eu vou precisar que alguém me ensine. E daí tem conhecimentos que eu tenho daqui que lá vai me ajudar. Mas lá tem coisas diferentes. Se antes eu pego um determinado ônibus, lá vai ser outro. Não é que eu perdi essa forma de pegar o ônibus, mas eu vou ter que me adaptar à forma, à maneira, ao ônibus de lá. Então, quando a gente nasce,
A gente esquece um pouco, todas essas esquece, não é que desapareça. Então, quando a mãe vai recebendo esse bebê, e essas primeiras impressões afetivas desse bebê é o que mais vai marcar durante a vida. A gente acha que são experiências simples, mas é essa que vai determinar o nosso relacionamento no futuro. Porque o que a mãe e o pai for passando para essas crianças é aquilo que ela vai apresentar quando ficar na fase adulta. E há uma coisa importante, que quando nós encarnamos, está tudo registrado no nosso perispírito. As nossas mágoas, as nossas gratidões, apenas estão adormecidas. E quando nós vamos nos deparando no nosso núcleo familiar com pessoas que em algum momento nós já tivemos no passado, seja recordações boas ou negativas, essas lembranças vão aflorar. Por isso que na família é onde estão as maiores provas de vivências dos relacionamentos difíceis. Porque como o infrator vai estar sempre ligado com a infração, aquele espírito que está ali naquela família foram pais de outras existências que compactuaram nos erros ou nos vícios. Estão ali para resgatar aquelas situações que criou desarmonia. Por isso que a responsabilidade dos pais muito grande. Hoje nós estamos vindo com uma geração que a gente está chamando a geração órfã de pais vivos ou ausentes. O que é isso? Nós estamos vindo com aqueles pais que não querem ter a responsabilidade de educar os filhos. Porque a criança, ela precisa ter regras. E aí a gente lembra quando o mestre nos dizia que teu falar seja sim, sim, não, não. Nós precisamos dar regra às nossas crianças, mas antes de tudo, nós precisamos acreditar nessas regras, nesses limites que nós estamos dando à criança. E para que a gente possa, tem dois focos importantes para que a gente tenha essa autoridade. Primeiro, exercitar. Não adianta o pai dizer: meu filho não fuma, não beba, se eu fumo e bebo. E a outra regra é o tom. Não adianta você falar gritando, porque raiva gera raiva. Você tem que estar num tom tranquilo, ameno, e aí exercer a sua autoridade. Porque a criança, por mais independente que seja, ela necessita que nós demos a ela justamente esses limites do não. E não se educa sem frustrar. Não é eu dando tudo à minha criança, ao meu filho, que vou fazer com que ele goste mais de mim. Aí está o que a gente chama da criação permissiva. Você permite tudo. Quando crianças são situações, mas eu vou criar crianças egoístas, que nós estamos tendo hoje, porque da mesma forma que estamos tendo crianças órfãs de pais vivos, nós estamos tendo pais órfãos de filhos vivos também. Então é importante que nós
tenhamos, é tanto que quando a gente bota o filho na escola, lá tem a história do combinado. Porque a gente precisa de regras para conviver na sociedade. Nós somos um ser biopsicossocial. Por isso que nós precisamos da família, porque é um núcleo pequeno que vai formar. Social é essa relação para a gente viver em sociedade. É aí onde a gente vai aprender as regras. Psíquico, porque nós, sem afeto, nós não sobrevivemos. Por isso que a família está passando por umas transformações de configurações, mas jamais irá se extinguir. Por quê? Porque o ser humano, da natureza, ele é o mais frágil, ele não sobrevive sem o cuidado de um adulto. Então podemos ter configurações de família diferentes da que nós estávamos acostumados, mas sempre vai existir esse núcleo de adultos que acolham esse bebê para que possam encaminhá-los, para que possam orientar, porque os pais, ele é o guia, é o educador, ele é o responsável por isso. É a grande missão de todos que são pais. E aí a gente tem que... É interessante que quem tem filho, a criança mesmo, ela quando começa, ela vai pegar lá, aí faz, não, porque ela quando nasce, ela acha que o mundo gira ao seu redor. Por quê? Até pela fragilidade dela, quando ela chora, você tem que ir lá. Ver se fez xixi, tem que dar o alimento, se está sentindo dor. E com os dias vão passando, quando vai chegando o pai, vai chegando os avós, outros vizinhos, ela vai começando a entender que não só ela e a mãe, porque ela ficou 9 meses na barriga da mãe, era o mundo que ela conhecia, tudo pronto, tudo lá, não precisava se esforçar, nada. Então ela é aquele serzinho que nasce egoísta, mas é um egoísmo necessário para a sobrevivência. Os pais é que vão começar a educá-la e mostrar para a sociedade a convivência, mas hoje nós estamos tendo uma condição diferente, né? Os conflitos que surgem, muitas vezes, e é bem interessante que a gente só educa mais ou menos até os 10 anos, porque é quando você está formando a personalidade. E aí você já começa a observar as tendências que essa criança está trazendo. Se são aquelas tendências de agressividade, se você não dá a orientação, não precisa estar batendo, mas é você ter autoridade. Muitas vezes a mãe dá uma ordem, o pai chega e desmancha. Ou o pai dá uma ordem, a mãe chega e acha que isso não cria problema para a criança. Cria um grande problema, porque ela não sabe, ela não começa a saber como é que ela vai lidar, como é que ela vai se posicionar na vida, porque um diz sim e o outro diz não. E isso vai criando, vai gerando dúvidas. Como a família, a gente está aqui dizendo que são os resgates daqueles espíritos endividados, que nós, lá naquelas outras existências, fomos comparsas, muitas vezes são aqueles inimigos que construímos lá e estamos voltando hoje, porque é na família mais fácil da gente trabalhar essas questões, porque existe um vínculo muito forte. O bebê, ele nasce frágil, ele desperta no adulto essa necessidade de proteção, que é também uma das funções dos pais, proteger os filhos, acolher os filhos. Nem sempre a maternidade, porque a função materna, ela tem essa função de acolher. Por isso que a mulher que desenvolve a maternidade, ela tem esse aconchego. Mas tem um psicanalista, Winnicott, ele era inglês, e ele dizia
que a maternidade era uma função da mulher, mas tinha uma que ia além dessa maternidade, que ele chama de maternagem, que é independente de você ter filhos, você pode exercê-la. E aí a gente vai lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Ela exercitava essa maternagem. Irmã Dulce, Chico Xavier, ele exercitava, a gente dizia muito assim, né? Chica é uma mãe, ele tinha essa capacidade. Porque nem toda mãe que tem a maternidade, ela tem essa maternagem. Porque tem mulheres que não nasceram nessa questão de exercer essa maternagem. Tem os filhos pela questão das circunstâncias da sociedade, que a mulher, quando casa, tem que ter filhos, e às vezes a função dela, quando ela exerce como Madre Teresa de Calcutá, foi uma mãe de milhões de anos. E aí surge esses casais que já estão trazendo esses espíritos, que trazem esses conflitos de vidas passadas, e eles, pelas suas irresponsabilidades, que aí a gente está vendo muitos casais tendo filhos e quem cria são os avós. A avó está criando esses filhos. E aí esses resgates, eles ficam mais comprometidos ainda, porque se eu já venho para fazer esse resgate e na hora que eu não me ajusto com esses filhos e delego a minha responsabilidade para outros, eu estou adiando problemas para uma outra vida. Eu posso pedir as ajudas, as orientações que forem necessárias. Para isso, hoje, nós dispomos de muitos de profissionais. Então, essa família que a gente fala de ponto de convergência, a doutrina, ela nos traz, nos coloca, até porque é código divino, a lei de causa e efeito. Ninguém nasce, nem ninguém veio para uma família porque os benfeitores se enganaram. Ele veio para aquela família porque ele tinha que vir. Havia um vínculo atraindo aquele espírito para aquele núcleo familiar. Todos aqueles filhos problemáticos, todos os filhos que têm daqueles pais problemáticos, estão ali não pelo acaso, mas pelo ajuste da lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito que dá sentido a várias existências nossas, porque é ela que vai interligando a vida da gente. É como se fosse a novela, cada existência é um capítulo. Como eu, às vezes, me esqueço o início da novela, né? Fico lembrando só de flashes, aí eu vou caminhando aqui, mas quando nós desencarnamos, é como se a memória da gente ativasse e a gente fosse ver nitidamente todos os capítulos e o que aquelas pessoas, como aqui que hoje nós estamos, em que momento da vida nós tivemos algum encontro, uns mais, outros menos, porque nada está por acaso. Os vínculos afetivos, ele é exercido por uma lei de atração. Então nós somos atraídos por esses vínculos, porque quando a gente diz que é um ser biopsicossocial, quando eu estou falando do psíquico, eu estou falando dessas relações afetivas, porque conviver é viver com o outro. E nós vivemos com o outro para trabalharmos os nossos sentimentos. Por isso a importância da convivência. Por isso ser tão complicado viver a dois, né? Quem está casada há pouco tempo, no início, né, diz assim, a gente não vê, porque como eu estou muito apaixonado, eu só vejo as virtudes. Quando vai entrando no cotidiano da relação,
aí nós começamos a ver aquelas dificuldades, aquilo que passa a ser intolerante para mim. Por quê? Porque todos nós somos espíritos imperfeitos. E quando a imperfeição do outro começa a me incomodar, é porque eu tenho essa imperfeição também. Eu apenas não admito, eu apenas nego, eu apenas não quero ver. Por isso que quanto mais, né, os conflitos, e aí Joana nos diz que esses conflitos são as oportunidades de nós refazermos o nosso olhar para transformar o que a doutrina tanto nos coloca, nossa transformação moral. Porque quando estamos vivendo esses conflitos, nós precisamos parar e refletir em que ponto, né? Não é que o outro não tenha, ele tem, a gente não está negando isso. Mas é porque aquilo do outro, porque é que aquilo de Eliane, ela usar aquela tiara me incomoda, me deixa chateada. E aí é um problema da Eliane? Não, sou eu. Por quê? Porque se aquela tiara dela não me incomodasse, eu não teria problemas. O problema passa a existir quando eu começo a conviver com o outro e aquela forma do outro começa a me desarmonizar. Aí a gente diz, fulano me desarmoniza. Não. Sou eu que me permito que fulano me desarmonize. Porque se eu já estou ciente do meu papel, se eu estou ciente, né? E aí a gente lembra Santo Agostinho, final do dia ele repassava tudo. Por quê? Quando ele fazia essa reflexão, ele entrava em contato com aqueles lados sombrios dele. E ele tinha a oportunidade de modificar. Porque é convivendo com o outro que o outro vai nos dando essa possibilidade da gente mudar. Por isso que nós reencarnamos, porque se nós não precisássemos dessa convivência para trabalhar esses sentimentos, a gente não precisaria reencarnar. André Luiz nos mostra que lá, no nosso lar, a gente trabalha e a gente estuda. O que nós precisamos é vir colocar em prova se realmente aprendemos a lição ou não. Daí, aqueles espíritos que estão no nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e aí a gente vai ampliando. Estamos todos interligados. Quem já viu uma teia de aranha? Vamos imaginar que a gente é aquela aranhazinha, mas veja que a teia dela vai circulando e todos estão interligados. Todos estão ali, de alguma forma, vinculados pelos sentimentos de alguma coisa que nós fizemos no passado. Seja com aquele que hoje nós chamamos de pai ou de filho, seja com aquele vizinho, seja com aquele meu chefe, de alguma forma nós estamos nessa ligação. E no caso dos nossos pais, a gente sempre vai chamar, e Joana de Ângeles, ela coloca, quem faz a leitura, que ela diz arquétipos, é como se fosse um padrão. Se eu tive uma imagem de um pai no passado, aquele pai muito bom, protetor, quando eu encarno, essa imagem está gravada no meu perispírito. De repente eu começo a exigir daquele que está vindo como meu pai ou como meu marido, essa mesma imagem que eu tenho construída lá no meu perispírito. E muitas vezes a gente começa a cobrar. Aquele pai, ele não tem como dar aquilo que eu estou exigindo como pai ou como mãe. E aí a gente dá o nome de projeção. Ou seja, eu estou projetando naquela pessoa essa imagem que está construída.
Se for uma imagem negativa, da mesma forma positiva, se eu tenho uma imagem de pai ou de mãe, ou de um companheiro, negativamente, quando eu vou encarnar, muitas vezes eu estou exigindo daquele companheiro situações que está sendo projetado, essa imagem que está construída em mim. E às vezes a gente escuta muito, olha, ele é bom, ele faz isso, mas eu não sei o que é, que tem uma coisa que quando ele faz isso, faz aquilo, me irrita, me tira do sério. Aí a gente está ligado ou fixada a essas imagens que nós construímos lá no passado. Então é importante que a gente pare, reflita, veja quem é esse filho, principalmente observando essas tendências dele, porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que ele diz, né? Enquanto está criança, esse espírito que está sobre a nossa responsabilidade, nós podemos orientar e educar. Quando ele entra na adolescência, ele retoma todas as suas tendências de vidas passadas. Então, se os pais não deram as regras e os limites necessários de quando eram criança, quando ele retornar à adolescência, ele retoma todas aquelas mais inclinações. Então, essa família, esse ponto de convergência quer dizer ponto de encontros. A família, ela vem como esse laboratório para aprender a trabalhar essas emoções e esses sentimentos. Por isso que a família vai ter sempre os seus percalços. Que é percalço? Sempre as suas dificuldades. Não existe família que não tenha, umas mais, outras menos, mas todas vão ter, porque é aonde se vai aprender, tanto nós como esse ser que está vindo, a lidar com essas emoções. E as emoções é ela que diz quem nós somos. Por isso que as emoções a gente não engana. Ela é a mais real, é a nossa essência. Eu posso enganar para o outro, mascarar, mas eu não escondo de mim. Porque a essência nossa são essas emoções, esses afetos, sejam positivos, sejam negativos. E nós precisamos ter a responsabilidade desse espírito que nos foi confiado. E aí a gente começa muito a ver, principalmente quem é professor hoje, encontra a maior dificuldade. Eu tive uma irmã de uma amiga minha, que era professora de um colégio, e um dia ela comentando na minha casa e dizendo assim, sabe o que aconteceu hoje? Chegou uma mãe e disse, eu só tiro férias quando o meu filho está estudando, porque aí eu aproveito que ele está, porque a primeira pessoa responsável pelo meu filho é você, e a segunda é a babá que está na minha casa. Quer dizer, ela enquanto mãe não tinha responsabilidade nenhuma. Então a gente está vindo com essa geração que é as mães que corrompem os filhos. A gente às vezes só imagina a corrupção lá de Brasília. Mas é aquela mãe que corrompe o filho dizendo, se você agir assim, eu lhe dou isso, isso e isso. Ela está ensinando o que a este filho? E se for um espírito que já venha comprometido em determinadas áreas? Tem aquelas que diz, né? Olhe, se você não ficar desse jeito, você me mata. Eu vou ter, que aí a gente diz que é aquelas mães que começam a chantagear os filhos, para conseguir que eles se comportem, para que elas deem o limite, aí ela começa a dizer, ou seja, a usar. Se eu morrer, a culpa é sua. E começa a usar desses artifícios.
Ou vem aquelas que diz, se você não fizer isso, eu lhe quebro de pau. Está ensinando o filho a ser inseguro, a mentir. E aí nós estamos esquecendo essa educação, principalmente que nós não sabemos quem é esse ser que está aqui na nossa companhia. A gente acha que é aquele filho, porque ele foi gerado desse corpo físico, mas é um espírito muitas vezes bem mais inteligente, bem mais velho, inteligente porque já tem bem mais encarnações do que nós, e está ali nos desafiando. Hoje a gente vê mãe chegar e dizer, é porque esse menino de 3 anos, ele não me obedece. Não se justifica. Cadê a autoridade dos pais? Não se justifica uma criança de 3 anos quebrar tudo dentro de casa e os pais dizer, eu não tenho autoridade. O que é que está faltando? Os pais, devido às suas ausências, muitas vezes você ser pai, você tem que renunciar a determinadas situações. Eu ir àquela festa de final de semana, àquela praia, porque o filho está doente e eu tenho que ficar, porque ter o filho, essa responsabilidade sobre esses espíritos, eu tenho que renunciar a muitas coisas, porque muitas vezes eu não tenho com quem deixar. Eu gostaria de ir àquela festa, mas a criança ela tem um horário para dormir. Não se admite criança ficar até 10 horas, 3, 4 anos, 10 horas assistindo televisão. Porque se eu não deixar... Que espírito você está ali com ele? O que é que você está dando de regras para essa criança? Tudo tem que ter o seu limite, você tem que ter horário para dormir. Hoje a gente vê, eu trabalho numa escola, eu trabalho num posto de saúde e às vezes a gente tem que ir à escola. Chega uma mãe, aí tem a filinha para entrar e é do menor para o maior. Ela é filha única, tem 6 anos e aquela assim que a gente diz, é a geração centro do mundo. Porque tem a geração Y, Z, hoje a gente está classificando várias gerações. Então tem essa geração que a gente diz que é a geração centro do mundo. Os pais giram a atender as necessidades dessa criança. Quando ela chega na escola, são 35 alunos. Tem regras, tem combinados que ela tem que fazer. Qual é a dificuldade que está hoje, os professores da escola, porque os pais estão trazendo para a escola essa responsabilidade que deveria começar lá. E esse espírito que já chega para nós com 6 anos, ele já teve uma boa caminhada até os 6 anos. E nós não sabemos, é como eu digo, a gente não sabe que espírito está ali. Por isso que nós temos que estar atenta e assumir a missão, independe de classe social. É todos os pais. Era antigamente a gente dizia educação doméstica, que não se está tendo. E nós espíritas, mais ainda, a importância da evangelização infantil, porque ela vai dando essa noção, esse conhecimento, seja ao pai, seja a esse espírito que está encarnando, porque ele já está dando uma educação da doutrina para uma visão futura. Às vezes nós dizemos assim, meu Deus, eu faço tanto, né? Eu não sei aqui se acontece. Eu venho para a palestra, eu tomo passe, eu faço água fluidificada, mas não melhora, nada me acontece na minha vida. Não, a gente não está vindo a gente está vindo para se esclarecer, para receber, porque hoje nós estamos colhendo, seja nós, seja esses espíritos que estão vindo para a nossa companhia, daquilo que nós plantamos lá atrás. O que nós estamos fazendo hoje para melhorar é para colhermos amanhã. Porque a colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Então tudo que eu estou fazendo hoje para me melhorar é para eu colher amanhã. E hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem.
E nós espíritas, às vezes, dizemos assim, ai meu Deus, eu mereço. E esse mereço é como se tivesse assim, ai meu Deus, eu vou para o centro, faço tanto, venho na caravana, pego o ônibus, me sacrifico. E as coisas ainda estão me acontecendo, ainda me acontecem essas questões. Por quê? Nós merecemos porque nós estamos colhendo através da lei de causa e efeito que não privilegia ninguém, seja rico, milionário, preto, branco, índio, ela é justa. Deus é bom e justo para com todos. Então nós estamos colhendo e precisamos colher esses espíritos que chegam para nossa responsabilidade. São espíritos que nós temos comprometimentos. De alguma forma, se tiver o horário, vocês me avisem, viu? Me avisa que eu não sei. Faça, é de que horas? É 4h35. Pode terminar? Pronto. Então, para encerrar, são espíritos que nós estamos recebendo, nós nos comprometemos lá, tanto nós como pais, como os filhos. Muitas vezes os filhos dizem assim, eu não pedi para vir para essa família. Pediu sim, chegou até a implorar muitas vezes para que aqui fosse recebido. Então, tanto os pais são responsáveis para guiar, para educar, como esses filhos pediram para vir para essa família, para se reajustar perante a lei. Então, que nós possamos entender o nosso papel de pais para esses espíritos que estão chegando, da nossa responsabilidade de prepará-los para a sociedade, que nós somos o primeiro grupo social. Muito obrigada.